paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro com a Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração de forma poderosa e abundante em nome de Jesus. Quero convidar você, se você ainda não compartilhou o link dessa transmissão, desse culto, dessa celebração, que você faça isso. Mande para os seus amigos, para os seus contatos, nos ajude na pregação do Evangelho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho e deixa aí o seu joinha, porque isso nos ajuda bastante no engajamento do vídeo, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, tá bom? É muito importante. Muito bom, eu quero já louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando o seu coração de forma poderosa em nome de Jesus. E tudo aquilo que você necessita possa ser atendido pela misericórdia de Deus, segundo a vontade dEle, e para a glória dEle e para o seu benefício, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para que nós possamos refletir sobre a palavra de Deus hoje mais uma vez. E o que eu quero convidar você para que possamos refletir é sobre o fato de que nós somos chamados para receber a Cristo em nossas vidas. Semana passada nós vimos aqui a respeito do fato de que Deus nos oferece uma grande alegria, um grande privilégio de recebermos um novo coração. E hoje eu quero falar do fato de que Deus nos oferece o seu próprio Filho. Nós somos chamados a receber a Cristo. Talvez você esteja dizendo aí: ah, pastor, mas eu já recebi a Cristo na minha vida, eu já tenho Jesus no meu coração. Olha, que coisa, né? Importante isso. Mas eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse assunto com você. E nós vamos ver hoje que nós podemos receber e devemos receber a Cristo de uma forma total. Você pode até dizer: mas eu já recebi Jesus no meu coração. Mas eu pergunto, será que você o recebeu plenamente? E eu quero falar com você hoje de três coisas, de três modos pela qual nós devemos receber a Cristo. Nós devemos receber a Cristo como o nosso Senhor, devemos receber a Cristo como o nosso Salvador e devemos receber a Cristo como o nosso único e suficiente intercessor. Isso é muito importante, porque você pode ter recebido a Cristo no seu coração como seu Salvador, mas será que você o recebeu como seu Senhor? Será que Ele é o seu único intercessor entre você e Deus ou diante de Deus? Porque você pode ter recebido a Cristo como Salvador, como Senhor, mas se você tiver outro intercessor, então você não recebeu a Cristo, ok? Então vamos aprender um pouco mais hoje de como que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Evangelho de João capítulo 1, verso 12, é o nosso primeiro texto, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que todos aqueles que receberam a Cristo, todos aqueles que recebem a Cristo, eles recebem o poder, recebem o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Observe uma coisa muito importante aqui. As pessoas costumam dizer o seguinte: ah, mas eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, senhor, não se engane. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Perceba que o texto bíblico é muito claro. Quem são aqueles que recebem o poder, que recebem aqui o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus? Aqueles que receberam a Cristo, aqueles que creem no nome de Jesus. Ok? Todos nós nascemos criaturas de Deus. Todos os homens do mundo inteiro são criados por Deus. Mas nem todos os homens são filhos de Deus.
Filhos de Deus precisam de um novo coração. Filhos de Deus precisam passar pelo novo nascimento. Jesus disse isso de forma muito clara para Nicodemos. Necessário te é ou vos é nascer de novo. É necessário que você nasça de novo, que você venha a passar pelo novo nascimento. Olha como que isso é importante, ok? Então nós vamos refletir hoje que nós somos chamados por Deus para recebermos a Cristo. Isso significa viver a vida que Cristo conquistou para nós e nos submetermos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, uma coisa importante aqui, não existe cristianismo sem Cristo. Pode parecer isso uma afirmação absurda, mas não é. Cristianismo sem Cristo é mais comum do que se imagina. O verdadeiro evangelho sempre levará aqueles que são salvos pela fé, rendidos aos pés de Cristo. A pregação do evangelho é um convite maravilhoso para se receber a Cristo totalmente na sua plenitude, não em parte. Não é possível dizer que recebeu a Cristo parcialmente. Nós recebemos a Cristo para sermos redimidos plenariamente, totalmente. Ok? Então eu quero tratar com vocês agora do primeiro aspecto de como nós recebemos a Cristo. Recebemos a Cristo em primeiro lugar, como nosso Senhor. Como nosso Senhor. Estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Esse aqui é um sermão do apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro estava pregando e ele disse exatamente isso. Estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Muitos se alegam ter recebido a Cristo como Salvador na sua vida. Muitos aceitam a Jesus como Salvador na sua vida, mas na prática o rejeitam como o Senhor. Uma coisa é receber Jesus como Salvador. Tem gente que aceitou Jesus como Salvador. Tem gente que entendeu que precisa ser salvo, mas ainda não entendeu que Jesus não é apenas Salvador. Jesus precisa também ser recebido como Senhor. E nós devemos admitir a nossa posição de servos. Então o Evangelho nos convida a conhecer a Jesus e nos submeter a Ele como nosso Senhor. Se somos servos e Jesus é Senhor, a evidência dessa relação é a obediência. Não é verdade? Qual é a prova de que você é servo de Jesus e de que Jesus é seu Senhor? É se Ele manda e você obedece. Agora, se você afirma, não, Jesus me salvou, mas quando Ele te manda, quando Ele te ordena, quando Ele diz, então viva assim, e você diz, não, ora, então Ele não é seu Senhor. E não pode ser seu Salvador, porque se Ele não pode ser tudo, Ele não pode ser nada. Ou Cristo ocupa o primeiro lugar do nosso coração, ou Ele é recebido totalmente por nós, ou nós não podemos recebê-lo de forma alguma. Esse é o ponto. Então nós somos chamados a receber a Cristo em primeiro lugar como nosso Senhor. Não se trata de uma opção. Não é uma opção, é um fato. O Evangelho opera em nós uma sujeição a Cristo como Senhor. O salvo se alegra em servir a Jesus e não reconhece outro Senhor além dele. Veja o que diz Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha que coisa interessante. Romanos capítulo 6, Paulo fala a respeito do fato de que quando nós morremos para esse mundo e ressuscitamos em uma nova vida, nós ressuscitamos em uma nova vida não para servirmos mais ao pecado, mas para servirmos a Cristo como nosso Senhor. Cristo sempre foi, isso aqui é importante dizer, Cristo sempre foi o nosso legítimo Senhor. Nós não podíamos servi-lo porque nós estávamos vendidos ao pecado. Entenda isso. Em uma vida sem Cristo, nós servimos a outro Senhor. Que Senhor era esse? O Senhor pecado. Cristo é o Senhor por direito, Cristo é o Senhor legítimo, mas porque nós estávamos vendidos ao pecado como escravos, nós não podíamos servir a Cristo. Mas o que foi que Deus fez? Deus nos matou e nos ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. E agora sim, nós fomos de novo colocados debaixo do governo de Jesus. Então, o Evangelho nos liberta da escravidão do pecado, do senhorio de Satanás. Não se escandalize. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que todo homem que não nasceu de novo, todo homem que está morto em seus delitos e pecados, ele serve a Satanás. Ele não precisa estar endemoniado para isso. Todo homem que está morto nos seus delitos e pecados, que não nasceu de novo, ele é servo de Satanás. Ele anda segundo o curso deste mundo. Ele faz tudo segundo o príncipe da potestade do ar. Ali é Satanás. Ele é um escravo do pecado. Ele é um escravo dos seus desejos. Ele é um escravo de Satanás. Mas quando ele é libertado pelo poder do Evangelho, ele sai debaixo da autoridade, do senhorio de Satanás. E ele então vem para ficar debaixo do senhorio de Cristo. A diferença é que quando você serve a Satanás, quando você serve o pecado, você recebe como recompensa pelo seu serviço, pelo seu trabalho, a morte e o inferno. Mas quando você serve a Cristo como Senhor, a Bíblia diz que o que Deus nos dá é um presente chamado vida eterna em Cristo Jesus. Aí está a diferença. Nós fomos criados para servir a Jesus. Nascemos escravos de Satanás, servindo o pecado. Mas em Cristo, depois de ouvir o Evangelho, nós somos libertos do poder da escravidão, do pecado, e então agora fomos colocados debaixo do governo de Jesus Cristo. Então, quando nós somos chamados a receber a Cristo, nós somos chamados a receber a Cristo como nosso Senhor. Cristo, entenda uma coisa, Cristo sempre foi o seu Senhor. Ele é Senhor de todos os homens. O fato do homem não reconhecê-lo apenas demonstra que esse homem está em pecado e faz desse homem apenas um rebelde amotinado contra Cristo. Porém, o Evangelho rompe a nossa rebeldia. No Evangelho nós reconhecemos a autoridade de Cristo. E um dia então, os homens todos se prostrarão e reconhecerão a Cristo como Senhor. Nós somos convidados a fazer isso hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Naquele dia, os ímpios, no dia do juízo, os ímpios confessarão que Jesus é Senhor. O problema é que eles não terão reconhecido a Cristo como Salvador. Está vendo como que ter uma parte de Cristo não resolve o problema? Você precisa ter Cristo plenamente, totalmente.
Todos os homens um dia reconhecerão Cristo como Senhor. Qual é a diferença? É que muitos desses homens também o receberam como Salvador, também o receberam como intercessor e foram salvos. Mas um dia todos os homens reconhecerão a Cristo como Senhor, mas não terão reconhecido, muitos desses outros não terão reconhecido como Salvador, não terão reconhecido como seu intercessor e estarão condenados para sempre. Segundo aspecto, somos chamados então a receber a Cristo como Salvador. Primeiro aspecto, somos chamados a receber a Cristo como Senhor. Ele é seu Senhor, você o serve, você tem alegria em obedecê-lo. Segundo aspecto, como Salvador. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Receber a Cristo como Salvador é crer que tudo que deveria ser feito para ser salvo, Cristo já fez. É Cristo quem salva. Não, eu não me salvo. Eu não me elejo. É Cristo quem elege. Eu não aceito Jesus. Você não pode aceitar Jesus. É Jesus que aceita você. Não é você que encontra Cristo, é Cristo que te encontra. O perdido não é Jesus, o perdido aqui somos nós. Somos nós que somos achados, somos nós que somos encontrados, somos nós que precisamos ser aceitos, somos nós que precisamos ser salvos. Ele é o Salvador. Receber a Cristo como Salvador significa crer que tudo aquilo que precisava ser feito para sermos salvos já foi feito por Jesus. Nós não concorremos com Cristo para a nossa salvação. Tudo já foi feito. Tudo. Embora isso pareça fácil, todavia, eu te garanto, não é. Nós somos constantemente tentados a crer que precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. É ou não é verdade? Nós gostamos de merecer as coisas. Nós não gostamos da ideia da graça. Nós não gostamos da ideia do fato de que Deus já fez tudo. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Nós queremos merecer a salvação. Nós queremos pegar as nossas obras, as nossas boas obras, e queremos entrar nos céus baseado nas nossas boas obras. Você nunca vai ser aceito por causa das suas obras, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Porque se as nossas boas obras, se dependesse das nossas obras para que nós pudéssemos ser salvos, todos nós estávamos condenados. Porque nós temos muito mais obras más e pecados do que obras boas. E as nossas melhores obras jamais poderiam fazer com que nós fôssemos dignos, merecedores da menor bênção da parte de Deus. O que dirá de ser salvo? Precisamos receber a Cristo como Salvador. Por quê? Porque a salvação, preste atenção nisso aqui em nome de Jesus, a salvação é um atributo de Deus. Só Deus pode salvar. Só Deus salva. Ou nós recebemos a Cristo como Salvador, ou do contrário, ainda não fomos salvos. Portanto, receber a Cristo como Salvador é viver a vida salvífica proposta por Deus em Cristo. É confiar totalmente na obra dele. Ninguém será aceito. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. A salvação é um atributo de Deus. Isaías, o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, disse: Eu mesmo sou o Senhor, e fora de mim não há salvador algum. Você não pode salvar a si mesmo, nenhum santo pode te salvar, nenhum homem de Deus pode te salvar, nenhum dos profetas do Antigo Testamento pode te salvar, nenhum dos apóstolos de Cristo pode te salvar.
Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa receber a Cristo como Salvador da sua vida. Todos os homens, meus irmãos e irmãs, todos os homens estão na mesma condição diante de Deus, pois todos pecaram. Ninguém pode se salvar ou salvar os seus companheiros. Pai, você não pode salvar seus filhos. Filhos, vocês não podem salvar os seus pais. Maridos, vocês não podem salvar suas esposas. Esposas, vocês não podem salvar os seus maridos. Eu quero te trazer uma ilustração disso aqui de uma forma bem clara para você entender. Você já viu o filme Titanic? Eu imagino que sim. No final do filme, quando o navio afunda, nós temos centenas de pessoas na água. Todos ali no meio do Oceano Atlântico Norte, extremamente gelada a água, e as pessoas estão ali, na água. Elas até têm, algumas têm colete salva-vidas, outras estão seguradas em pedaços de madeira, em partes do navio que estão flutuando, mas elas estão na água. E quando você vê o filme, você sabe que aquelas pessoas têm pouco tempo, logo a hipotermia tomará conta do corpo delas e elas afundarão, morrerão. Essa é a condição da humanidade. Nós nascemos nesse oceano de pecado gelado, condenados à morte. Nós seguramos em algumas coisas para ter um pouco mais de sobrevida. Mas o fato é que se não aparecer alguém com um bote, se não aparecer alguém num barco de resgate, logo, mais cedo ou mais tarde, nós morreremos nas águas geladas desse mundo e naufragaremos para sempre. Cristo é aquele que tem o barco. Cristo é o único que aparece num barco. Assim como no filme aparece um barco e alguém com um apito, alguém chamando, perguntando se alguém está ouvindo, Cristo também se apresenta como o Salvador, o único barco. Todo aquele que ouve o Evangelho, todo aquele que ouve o chamado e entra no barco e levanta a sua mão e crê, é levado para dentro do barco. É aquecido pelo Espírito Santo, é trazido da morte para a vida, recebe a Jesus como Salvador e está salvo. Portanto, nós somos chamados a receber a Cristo como Salvador. Como Salvador. Terceiro e último lugar, nós somos chamados a receber a Cristo como nosso intercessor. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. A Bíblia apresenta Jesus como o único intercessor entre o homem e Deus. Não existe nenhum outro, nenhum santo, nenhuma santa. Cristo é o único intercessor. Talvez você tenha recebido a Cristo como Senhor e você se esforça para servi-lo. Amém. Talvez você já tenha recebido a Cristo como Salvador e você crê pela fé que é apenas pela obra da cruz que você é aceito por Deus, apenas por causa da justiça de Cristo que você é aceito por Deus. Mas talvez você não tenha Cristo como seu único intercessor. Talvez você tenha um pastor como seu intercessor. Talvez você tenha um dos santos como seu intercessor. Talvez você tenha como um dos profetas o seu intercessor. Então Cristo não foi totalmente recebido por você. Cristo precisa ser o único intercessor na nossa vida. Porque a Bíblia apresenta que ele vive sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus. Nós somos chamados a receber a Cristo como nosso único intercessor, porque ele é o Filho amado do Pai. Você não vai encontrar nas Escrituras Deus se declarando para nenhuma outra pessoa.
A única pessoa a quem Deus diz que ama é Jesus. Ele é a única pessoa a quem o Pai diz: este é o meu filho amado, é este que eu amo, é este que eu tenho amor por ele. Por isso que ele é o único intercessor. Deus nunca se declarou para Pedro, para Maria, para João, para Isaías. Não, nunca fez isso. Mas o Pai se declara ao Filho: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é o único intercessor, porque ele recebeu a culpa e sofreu a punição pelos nossos pecados. Nenhum dos santos recebeu culpa pelos nossos pecados. Não há mérito nem crédito nos santos ou nos homens para que nós possamos ir a eles para interceder por nós. Não, eles também receberam crédito de Cristo, também foram salvos por Cristo Jesus. Cristo é o único que tem o direito de nos defender diante da justiça de Deus. Ele foi o único que viveu plenamente como homem e não pecou. Ele é o único que subiu aos céus e está sentado ao lado direito de Deus Pai. Por que ele é o único intercessor? Porque ele nunca pecou. Ele tem o direito de interceder pelos pecadores, porque ele nunca pecou. Todos os outros homens pecaram. A Bíblia afirma em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram, todos. Maria pecou, a própria Maria recebeu Jesus como seu Salvador. Leia lá o cântico de Maria, o seu Magnificar. Ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma recebeu a Cristo como seu Salvador. Se ela diz que Deus é o Salvador dela, isso significa que ela reconhecia que era pecadora. Cristo é o único intercessor, porque Ele foi o único que subiu aos céus, e é o único que está sentado do lado direito de Deus Pai. Cristo é o único intercessor, porque a Bíblia nos ensina a orarmos apenas em nome de Jesus. A Bíblia não nos ensina a orar em nome de mais ninguém, apenas em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a pedirmos apenas em nome de Jesus. 1 de João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos chamados a receber a Cristo como nosso representante legal diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele é o único advogado aceito por Deus. Ninguém mais é chamado por esse título na Bíblia. A Bíblia não chama de advogado nenhuma outra pessoa, apenas a Jesus. Quem é o único advogado? Jesus. Quem é o único intercessor? Jesus. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus. Ninguém mais recebe esse título nas Escrituras. Ele é o único Deus homem que está nos céus. Qualquer outro que tentasse nos defender, fracassaria. A defesa dele é baseada no seu próprio sangue. Ele defende todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Todos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não é o advogado de todas as pessoas da terra. Não. Para que você possa ter um advogado para te representar, você precisa contratá-lo. Você não chega no fórum e lá na porta do fórum tem um advogado à sua disposição. Não, você precisa contratar um. Jesus não é o advogado de todas as pessoas da terra. Jesus é o advogado de todos aqueles que o contrataram pela fé, de que o receberam pela fé. Jesus não defende quem não crê nele. Esqueça isso.
Ele defende todos aqueles que o receberam. Ele defende todos aqueles que creram nele pela fé através da pregação do Evangelho. Isso é um fato. Isso é bíblico. Quando nós pecamos, e a pergunta é, por que nós precisamos de um advogado? Porque quando nós pecamos, quando o homem pecou no paraíso, ele nunca mais pôde se aproximar de Deus, que é santo. Portanto, precisamos de alguém que fale por nós, em nosso lugar, que nos represente. Mas essa pessoa, esse representante, não é determinado por nós. Perceba, foi o homem que pecou contra Deus no jardim do Éden, no paraíso. Com esse pecado houve o rompimento, a separação. Deus, por ser santo, não pode se aproximar mais do pecador. E isso é por misericórdia, porque se Deus santo se aproxima do pecador, a santidade de Deus destrói o pecador, o aniquila. Então precisa de alguém que venha no meio, precisa de alguém que fique entre Deus santo e o pecador, alguém que interceda, alguém que conhece a linguagem de Deus, alguém que sabe falar com o Pai, alguém que sabe lidar com o Deus santo. Mas esse alguém não pode ser escolhido pelo pecador. O pecador não conhece o Deus santo, o pecador não sabe como é que funciona. Assim como um fórum não aceita que você seja, assim como a justiça determina que você seja representado por um advogado legal, um representante legal, alguém que falará em seu nome, alguém que conhece os termos jurídicos, alguém que conhece a lei, alguém que conhece os caminhos da justiça. Da mesma forma, Deus então estabelece um advogado para o homem, alguém que conhece os caminhos da justiça, alguém que conhece o Pai, alguém que pode se aproximar de um Pai. Esse alguém não é estabelecido por nós. Esse alguém não somos nós que determinamos. Nós não podemos dizer assim, olha, eu quero que fulano seja o meu intercessor, eu quero que ciclano seja o meu intercessor, eu quero que o santo tal seja o meu intercessor. Não, esse intercessor é determinado pelo próprio Deus. E Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, como o único intercessor entre o homem e Deus. E é por isso que você precisa ir e receber a Cristo como seu único intercessor. Não existe outro. Eu quero concluir para nós orarmos. Eu quero que você veja como que Deus é maravilhoso. Nós éramos escravos do pecado, um Senhor cruel, que nos dava a morte como recompensa pelo nosso trabalho. Mas Deus nos deu o Filho Jesus como Senhor, que nos dá a vida eterna como presente, mesmo que nós não trabalhemos para isso. Não precisamos fazer nada para sermos salvos. Tudo que foi feito por Cristo, tudo que era necessário já foi feito por Cristo. Estaríamos perdidos se a nossa salvação dependesse de nós. Nossas boas ações não conseguem equilibrar e cobrir os nossos pecados. Nossa justiça é carregada de pecado, mas a justiça de Cristo é perfeita. Se recebemos a Jesus em nossa vida, Ele se torna o nosso representante diante de Deus. O Pai sempre o ouve e o atende. Ele é o único que tem esse direito diante de Deus, de nos representar. Ele nos comprou com o seu sangue e pertencemos a Ele para sempre. Meu querido irmão, irmã, eu quero voltar essa pergunta para você. Você já recebeu a Cristo plenamente? Você o obedece? Ele é seu Senhor? Você já o recebeu como seu Senhor? Você tem procurado conhecer a vontade de Deus? Você tem procurado andar nos passos de Jesus? Você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Você confia totalmente na obra dele na cruz do Calvário para a sua salvação? Você já recebeu a Cristo como seu único intercessor? A quem você ora? A quem você pede?
Você confia que Cristo é o seu único intercessor? Você confia nos méritos dele? Eu gostaria de orar por você neste momento em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro a Ti nesse momento em favor de 2 grupos de pessoas que nos ouvem. Eu oro a Ti em favor daqueles da qual creram em Jesus e o receberam como Senhor, como Salvador e como intercessor. Esses são os benditos, os bem-aventurados. São os santos, os eleitos, aqueles que pertencem a Ti, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Deus querido, abençoe a vida deles, que eles possam, meu Deus, continuar firmes, fiéis na obediência, meu Deus, do Teu nome, que eles possam continuar firmes, meu Deus, servindo ao Senhor com alegria, na comunhão dos santos, na vida de piedade. Eu oro a Ti, Senhor, para que eles também possam ter a certeza da salvação, a certeza de que o Senhor já concluiu e fez toda a obra de salvação e que isso foi entregue a eles pela fé e que eles são aceitos pela fé em Cristo Jesus como Salvador. Eu oro a Ti, Senhor, em favor da vida deles, para que eles, meu Deus, possam ir ao trono da graça, se aproximar de Ti, meu Deus, na confiança de que existe alguém ao Teu lado, Pai, o Teu Santo Filho Jesus, que intercede por eles de forma extraordinária, poderosa e abençoadora. Eu oro a Ti, Senhor, também, neste momento, por aqueles da qual receberam a Cristo como Salvador, mas ainda não conseguem receber a Cristo como Senhor. Eles não conseguem, meu Deus, se submeter ao senhorio de Jesus. Ó Deus, dobre esse coração, pelo poder do Espírito Santo. Liberte essa pessoa ainda da escravidão do pecado, pois não pode, meu Deus, servir 2 senhores, porque não vai agradar nenhum e nem outro. Deus Santo, tem misericórdia. Eu oro a Ti, meu Deus, por essa pessoa que já recebeu ao Senhor como Senhor, é obediente, é fiel, mas não consegue, meu Deus, ter fé de crer que o Senhor já a salvou e tudo que deveria ser feito, meu Deus, já foi feito na cruz do Calvário. Essa pessoa que é fiel e obediente, mas ainda tenta se salvar e se justificar pelos seus próprios meios, pela sua própria obra. Ó Deus Santo, mostra para essa pessoa que os méritos dela, Senhor, não serão aceitos, apenas os méritos de Cristo. E que as boas obras não são para a salvação, mas as boas obras, elas existem para que nós andemos nela porque fomos salvos. Mas que a confiança dela não esteja nela, esteja em Cristo apenas. Eu oro a Ti, meu Deus, por essa pessoa, da qual tem dificuldades de entender que Cristo é o único intercessor, de que tem tido outro intercessor, que tem orado a outro, que tem confiado em outro. Tem misericórdia, meu Deus. Ó Deus Santo, que o Senhor venha operar a sua obra de forma poderosa, que essa pessoa, meu Deus, venha receber a Cristo de forma total, plenária, eficaz, para a glória do Teu nome e por misericórdia, meu Deus, da vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero convidar você que está aqui em São Paulo a participar conosco das nossas celebrações. Sábados, às 9h30, nós temos aqui uma recepção com um delicioso café. Quero convidar você para estar conosco neste sábado, às 9h30. Às 10 horas nós começamos a nossa celebração ao Senhor. Para você que não pode estar no sábado, nós também temos um encontro no domingo, às 19 horas. O endereço, anote aí, Rua Voluntários da Pátria, 1168, ao lado do metrô Carandiru, tá bom? Vem participar conosco, vem celebrar conosco, vem caminhar conosco, vai ser uma alegria e uma honra poder receber você aqui conosco, em nome de Jesus. Quero então marcar com você aqui um encontro na próxima semana, próxima quarta-feira,
às 21 horas, se Deus quiser, nós temos um encontro firmado novamente com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, um forte abraço e uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante no seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-me, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Nele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e como seu rebanho. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sigo alegre agora, Deus dá poder cabal,